A análise dos temas que envolvem o retorno aos aflitos é de fundamental importância para todos nós. Eu confesso a vocês que antes de subir para o conselho hoje, eu parei o carro lá perto do estádio, entrei no estádio e passei ali uns 5 minutos me lembrando do que passei dentro do Eládio Barros Carvalho, dos nossos aflitos. E é isso que nos motiva. A razão de estarmos aqui hoje é permitir, em 2 etapas, que na primeira etapa será feita uma apresentação que já antecipa aos senhores, que será excepcional do nosso querido Múcio Jucá, explicando as razões pelas quais nós devemos voltar a jogar nessa casa. Razões técnicas, objetivas, que demonstram por que os aflitos devem voltar a ser a nossa casa da maneira mais rápida possível, e razões pelas quais a arena ela é um palco que deve ser utilizado apenas, eventualmente, num momento em que financeiramente seja viável se o jogar naquela praça. E eu digo isso, penso que é um dever de todos os grandes clubes de Pernambuco, porque é um patrimônio do nosso Estado e do nosso povo. Eu quero registrar, de maneira muito carinhosa, a presença do nosso presidente, Ivan Brondi. Quero registrar que eu o convidei para participar da mesa, mas ele é uma pessoa muito reservada, preferiu ficar sentadinho ali. Mas até o final da apresentação eu puxo ele pelo braço para ele vir aqui na frente conversar com a gente. E a importância da sua presença, presidente, é permitir e deixar de maneira clara para todos que esse é um fórum do Clube Náutico Capibaribe, do Executivo, do Conselho, dos sócios, da comunidade como um todo. Esse motivo que nos leva aqui hoje. E eu espero que ao longo desse fórum, que em função do tempo, ficou definido em 3 horas, e será encerrado às 22h30, nós teremos a oportunidade de voltar para casa felizes com o que poderemos tratar e discutir aqui. Na primeira etapa, a palestra do nosso estimado Múcio Jucá, onde eu peço a todos os senhores que queiram fazer perguntas a ele, façam por escrito e serão depositadas com a Silvia, nossa querida presidente da comissão de relacionamento com os sócios, e posteriormente essas perguntas serão, enfim, organizadas para que o nosso Múcio possa respondê-las. E numa segunda etapa, nós iremos tratar do debate sobre como nós, sócios, podemos contribuir com o clube para o retorno o mais breve possível e da melhor forma possível para o Eládio Barros Carvalho. Esse é o nosso objetivo. Peço ao amigo, por gentileza, que suba aqui, por gentileza. Bem, eu vou franquear a palavra para o nosso estimado arquiteto urbanista Múcio Jucá. Bom, boa noite. É bom ver esse salão aqui cheio. A gente sempre encontrava esse salão aqui muito cheio em dias de jogos. E hoje em dia, lamentavelmente, isso é uma raridade. A gente vai ver um pouquinho por quê aqui. Começamos em 96, pode passar. Começamos aqui mesmo no Náutico. Eu era um arquiteto, pode-se dizer, recém-formado. Começamos então desenvolvendo aqui esse estádio. Na época isso tudo começou numa reunião da Unináutico, quando eu conheci Rafael Gazanel e Paulo Sarubi, que eu acho que os dois estão aqui em algum lugar. Agora há pouco também chegou um colega nosso exatamente falando dessa reunião, 20 anos atrás, 96 foi quando tudo começou. Foram 3, 4 anos de trabalho. Depois disso, nós desenvolvemos o projeto do CSA em Alagoas, estádio do Mutange. Isso aqui é o Ademir Cunha. Fomos contratados pelo Unibol, a coisa foi adiante. Mas isso aqui era uma geração de estádios que se pretendia que eles fossem financiados com venda de cadeiras cativas e camarotes. Pode passar? Um passo adiante foi a experiência da Arena Recife Olinda, quando nós firmamos uma parceria com um grupo holandês, Amsterdam Arena Advisory. Eles fizeram todo o estudo de viabilidade econômica, estudo de mercado no Recife. Então isso aqui foi a primeira experiência de uma arena multiuso no Brasil. Uma arena que deveria ser bancada com dinheiro privado e ser mantida com dinheiro privado. Então isso aqui é um estádio para 40 mil pessoas, tem um centro de convenções, tinha um centro comercial, 2 empresariais, um teatro para 2 mil pessoas. Esse projeto depois ele foi oferecido aqui no Náutico. A princípio a diretoria do Náutico assinou uma carta de intenções, depois o projeto não prosperou, pode passar.
Depois tivemos uma experiência também com a concorrência da Fonte Nova, fomos qualificados para a concorrência, ganhou um escritório alemão. Era um trabalho também para reconfigurar todo o complexo da Fonte Nova. E Rio Doce, que é um estádio que está, do jeito que a Prefeitura de Olinda pode, está sendo construído a praça, tanto a praça como o estádio. Então, isso aqui é uma breve experiência com o estádio de futebol, pode passar. Nós também tivemos um trabalho aí com o plano diretor do Náutico e o paisagismo também, redefinindo o plano diretor, algumas outras experiências também de clubes esportivos. Pode passar. E mais adiante também algumas experiências com projetos de grande porte, são projetos complexos, pode passar. Esse é o Terminal 2 de Brasília, São Tomé também. E o que é que diferencia, na verdade, esses grandes equipamentos de projetos normais, casas de praia, escolas, enfim, pode passar. O que diferencia é que antes da gente chegar aqui no projeto arquitetônico, a gente tem que passar por uma série de questões que precedem exatamente essa etapa. Então, desde a escolha do sítio onde a gente vai construir, análise da infraestrutura existente demandada, o impacto na mobilidade, porque qualquer empreendimento de grande porte ele vai gerar um impacto e, na verdade, ele precisa gerar também, por outro lado, soluções para a mobilidade. Questão do impacto na infraestrutura ambiental, de vizinhança, impacto social, ou seja, discussões com a comunidade sobre o projeto, rediscutir inclusive leis, a legislação urbana, estudar a viabilidade econômica, enfim, até que finalmente, depois de muito estudo, a gente chega aqui embaixo na definição do master plan e finalmente no projeto arquitetônico. Então, essa palestra, na verdade, ela vai girar um pouco em torno de 3 desses aspectos aí, pode passar? Que dizem respeito um pouco à nossa situação, que é a escolha do sítio de intervenção, a questão da mobilidade e viabilidade técnica, funcional, espacial do empreendimento. Pode passar. Aqui eu estou destacando, inicialmente, recomendações técnicas da FIFA, que tanto se fala. Está lá escrito que a melhor localização do estádio seria um grande terreno localizado próximo do centro da cidade, com bom acesso ao transporte público, avenidas importantes, estacionamentos que podem ser usados por outros equipamentos, não é um estacionamento do estádio. E isso aqui é apenas uma palavra que é curiosa, de um especialista, John Dart, que ele afirma que para encontrar um estádio, um lugar bom para construir um estádio, você abre o mapa da cidade, procura a palavra centro e depois você procura o terreno maior que você encontrar próximo daquela palavra. Então, tudo isso é apenas para mostrar que os estádios, eles são equipamentos que eles deveriam estar, de fato, inseridos no meio urbano. Pode passar? Bom, aqui algumas assertivas que são importantes. O estádio de futebol monofuncional, aquele que só serve como estádio de futebol, ele normalmente dá prejuízo. Essa aqui é a realidade. Pode passar? Se for uma arena multiuso, com outros equipamentos que funcionem 7 dias na semana, ele pode dar lucro. Começou lá na década de 90 com a Arena de Amsterdã. Hoje em dia, algumas experiências, inclusive no Brasil, já funcionam muito bem e estão dando bastante lucro para os clubes. Mas para que sejam equipamentos multiuso, eles precisam estar dentro da cidade, dentro da malha urbana. Pode passar? Então, independente desse aspecto da monofuncionalidade, se é apenas um estádio de futebol, se é uma arena multiuso, o fato é que quando o estádio está inserido dentro da cidade, evidentemente que ele vai ter um público maior. As pessoas vão se sentir mais à vontade, inclusive depois do trabalho, de chegarem para ver a partida de futebol do seu time. Isso aqui são dados recentes dos clubes brasileiros. Se a gente somar aqui essas faixas amarelas, azuis e as verdes, isso aí diz respeito à renda dos clubes, ano a ano, em relação ao dia do jogo. Quanto é que os clubes ganham? Quantos por cento da renda do clube vem do dia de jogo? E aqui a gente vê que essa média está em torno de 23%, 24%, 25%. Pode passar? Isso vale também para os clubes europeus, os grandes clubes europeus. Está aqui. Então, quando a gente começa a ver a média, essa faixa aqui, em relação ao que eles ganham, a gente vai ver que também a média está em torno de 25%. Então, isso não é um valor desprezível, isso é um dinheiro bom que entra, mas isso é um dinheiro bom que entra quando o estádio está, de fato, cheio, quando as pessoas estão consumindo, estão tomando cerveja e estão indo para a lanchonete também. Pode passar. Eu vou mostrar aqui também 2 exemplos
de estádios brasileiros que não foram construídos para a Copa do Mundo, mas que têm sido bastante comentados também. O primeiro deles é a experiência do Palmeiras, um sucesso. O Palmeiras está superando todas as expectativas da W Torres e do próprio clube. Pode passar? Pode passar mais uma também. A renda que o Palmeiras ganha com esse estádio, hoje em dia, é maior do que o São Paulo, o Santos e o Corinthians ganham com seus respectivos estados. Tá? Então, o Palmeiras sozinho ganha mais do que os outros. Pode passar? Ao contrário disso, pode passar mais uma. Bom, só mostrando aqui, grande parte desse sucesso, na verdade, é acreditado à localização do estádio. O que é que o Palmeiras fez? Ele demoliu o antigo estádio, o antigo Parque Antártica, construiu no mesmo lugar um estádio para 43 mil pessoas, completamente coberto, com tratamento acústico para shows, eventos, pouco estacionamento, mas principalmente um estádio que está localizado dentro da cidade. A gente vê aqui a relação, inclusive, dos edifícios do entorno, né, com o próprio estádio. Esse bairro aqui, para quem conhece São Paulo e conhece essa área, é um bairro que tem um perfil muito parecido aqui com os Aflitos, é um bairro de classe média alta, um bairro bastante valorizado, com alguns espaços verdes também. Pode passar? Mais uma imagem. E a realidade é essa, de um estádio que está ali a menos de 5 quilômetros do centro da cidade, localizado com aquela identidade do clube, um clube que sempre foi nessa área e que permanece nessa área. Pode passar. Ao contrário disso aí vem o Grêmio, um estádio para 55 mil pessoas, construído pela OAS, um fracasso. O Grêmio teve uma redução da média de público em torno de 20%, ele não consegue chamar eventos para esse estádio. Os eventos estão todos indo para o Beira-Rio, né, o concorrente dele. Está aqui a matéria que pergunta por que é que o Grêmio nunca consegue lotar a sua arena. Pode passar. Pode passar mais uma. Talvez a explicação esteja aqui. Está lá o centro da cidade. O aeroporto, para quem conhece Porto Alegre, fica aqui, do lado esquerdo. Essa área em torno deveria já estar desenvolvida com empresariais, hotéis. Nada saiu do canto. E o torcedor do Grêmio reclama que é muito longe. Mas ele nem é tão longe assim, a gente vai ver depois. Vamos lá. Então, a localização de arenas no mundo, esse é o caso aí de Gênova. Eu vou mostrar simplesmente uma série de mapas, um levantamento que nós fizemos. Pode passando. Londres, uma das duas cidades com o maior número de clubes de futebol do mundo, a outra é Buenos Aires. Pode passar? Pode dar um clique. Então, aí estão as distâncias dos estádios para o centro da cidade. Nós fizemos esse levantamento em praticamente a Europa inteira, no Japão, algumas cidades americanas e na América do Sul. Pode ir passando, pode mais uma. É curioso, isso aqui são imagens de satélite que mostram claramente qual é a relação de cada estádio desse com o bairro. Então a gente percebe nitidamente que a casa está do outro lado da rua. Ali a casa, muitas vezes, ela está praticamente colada, né, com o estádio. Isso é o normal. Isso é o normal em Portugal, isso é o normal na Alemanha, isso é o normal na Itália, isso é o normal em qualquer lugar. Né? Aqui no caso da Inglaterra, pode passar. Ali está o estádio do Liverpool. Aliás, desculpa, o Liverpool está aqui embaixo. Ali eu não me lembro, acho que é o Everton. Então a gente vê a casa, vê a arquibancada subindo. Isso aqui, na verdade, se a gente fizer uma comparação com a nossa Manuel de Carvalho aqui atrás, guardadas as devidas proporções da arquitetura, não é tão diferente. A gente está andando pela Manuel de Carvalho e vê aquela arquibancada subindo. Pode passar. Aqui o Chelsea, praticamente você passa por um beco para chegar nesse setor do estádio, que está aqui embaixo. E mesmo quando o clube precisa mudar de casa, né, ele faz como o Arsenal fez. O Arsenal saiu de Highbury, o estádio antigo, procurou o terreno mais próximo e construiu o terreno para não sair da vizinhança, para se manter dentro daquele lugar, com as referências culturais que ele tem em relação à cidade. Pode passar. Aí vamos lá, Madrid também, a região central de Madrid, pode dar um clique aí. Isso aqui é o sítio histórico de Madrid, a avenida principal, está lá o Real Madrid, o Atlético de Madrid, uma cidade que é conhecida porque as pessoas vão muito para jogo em meios de semana, elas saem do trabalho, elas vão para o jogo a pé. Pode passar?
Aqui a gente vê claramente a inserção de cada um deles. Está lá o estádio do Real Madrid, parece meio camuflado no meio dos prédios. Aqui o do Atlético de Madrid, tem inclusive uma avenida que passa embaixo da arquibancada principal. Está aqui, ó, a avenida ela passa, sai do outro lado, pode passar. Valência, que está construindo um estádio novo, aos trancos e barrancos, pode dar um clique aí. O estádio antigo estava aqui. Isso aqui é um parque linear famoso na cidade. Isso aqui é a parte histórica da cidade. Pode dar mais um clique. Eles encontraram esse terreno e era importante ter esse terreno no meio dessa região da cidade, uma região bastante consolidada. Pode dar mais um clique para poder viabilizar esse estádio com arena esportiva, um centro comercial, 8 cinemas, enfim, e está ali, inserido, encravado dentro da cidade. Pode passar. Bom, e por aí vai. La Coruña, pode ir passando. Milão, 5 km de distância para o centro da cidade, pode passar. Roma, 5 km e 700 metros, pode passando. Esse foi muito polêmico, porque o estádio antigo do Galatasaray era aqui, perto do Besiktas. Eles ficaram a 7 km de distância do centro, gerou muita polêmica, até hoje a torcida reclama, pode passar. Parque Olímpico de Munique e o Allianz Arena, pode passar, pode clicar. Esse é considerado muito distante para os parâmetros alemães. Eles preferem estádios que ficam dentro realmente da cidade. Pode passar. E o normal é isso. Na Alemanha, o normal é isso. É o estádio que fica a 1 km, 1,5 km, né, da região central da cidade. É isso que eles querem. Inclusive, esses são estádios que foram usados na Copa do Mundo. Pode passar. E quando você não tem um terreno perto do centro da cidade, você faz feito o pessoal em Oslo, você constrói em cima do parque ferroviário da cidade. Bom, então a gente teve um panorama aí, só para resumir, para não ficar nessa repetição toda, pelo nosso levantamento, 88% dos estádios da América do Sul ficam num raio de 6 km do centro da cidade. Só 12% estão além desse raio. E no caso da Europa, são 86%, 14% ficam além desses 6 km do centro da cidade. No Brasil, a situação é mais ou menos essa. A gente vai começar a chegar agora no nosso quintal. Vamos lá. Nós estamos considerando aqui que o Brasil tem ali uns 12 clubes de projeção nacional e internacional e tem outros 22 clubes grandes também, mas que são grandes de projeção regional. Desses 22, 3 estão aqui em Pernambuco, né? Mas, fora a gente analisar isso aqui, a gente tem que chamar atenção também para um novo calendário que está para aparecer aí no Brasil. Pode passar. Então, vamos lá, pode passar. Eu estou citando ali apenas que eles disputam Copas, porque isso aí provavelmente vai ser prioridade de clubes regionais, né, de projeção regional. Pode dar um toque aí. A situação de Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, pode dar mais um clique. Rio de Janeiro está muito mal servido de estádios nesse momento. É uma cidade que tem um Maracanã reformado e caro. Os clubes, apenas o Flamengo consegue jogar lá. O Botafogo tinha devolvido o Engenhão, já está considerando a possibilidade de voltar para lá. O Vasco fala em construir uma arena e o Fluminense está vendo o que é que vai fazer da vida dele. Pode passar. O fato é que, quando o Maracanã entrou em reforma, o Flamengo estava levando, em média, 37 mil pessoas para o Maracanã. E aí ele foi jogar no Engenhão. A média de público do time que tem a maior torcida do Brasil caiu para 6.500. É longe. O Engenhão é muito longe. Pode passar. Vamos lá. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. O Santos, essa semana, anunciou... Pode dar mais um clique aí? Pode mais um? Mais outro? A localização dos estádios. Então, o Palmeiras se mantém aqui, o São Paulo se mantém aqui, o Pacaembu, existe uma possibilidade do Santos assumir quando jogar em São Paulo, e o Corinthians, que foi muito criticado, porque o estádio foi construído a 16 km do centro. Só que, isso aqui é a mancha urbana de São Paulo, uma cidade de 22 milhões de habitantes, e o Corinthians está no meio da Zona Leste, e a Zona Leste é onde está o grosso da torcida corintiana. Isso explica porque que, de certa maneira, ele continua lotando. E o Santos vai construir também uma arena agora para 25 mil na cidade de Santos. Pode passar? Então, estão aí os estádios de Corinthians e Palmeiras. Pode passar? Vai aparecer aí o projeto do Morumbi.
de reforma, que não iniciou ainda, pode passar. E aí a gente vai para Internacional, Grêmio, vamos lá, e Cruzeiro e Atlético. Então, está aqui o centro de Porto Alegre, o aeroporto de Porto Alegre está aqui, pode dar um clique aí. E aqui está uma explicação boa. O Olímpico ficava a 2 km do centro, o Beira-Rio a 3 km e a Arena do Grêmio fica longe. Para Porto Alegre é longe. O que é que aconteceu? Houve um decréscimo ali de público e aqui houve um acréscimo de público com a reforma do Beira-Rio, em quase 40%, 30% a 40%. Então a gente começa a perceber, na verdade, que parece que a estratégia usada pelo Internacional foi de fato mais efetiva. Mineirão, Independência, eles mantiveram os mesmos estádios, os dois foram reformados, pode tocar, vamos adiante. E aí a gente chega naqueles 22 clubes, me permitam aqueles que não concordarem com essa lista, querem acrescentar algum ou retirar algum, dá um clique aí, por favor. Esses aí são os clubes que já fizeram projeto de estádio novo, pode dar mais outro clique. E esses são os que já estão jogando em estádios novos ou que estão em reforma. Pode passar. Curitiba, os 3 estádios ficam muito próximos do centro da cidade. Pode passar. Projeto aqui do Couto Pereira, ampliando para 40 mil. O Paraná Clube pretende construir aquele estádio. Tem um problema ali com o terreno. O terreno talvez fique com a União, tem um litígio aí jurídico. Pode passar. E o Atlético Paranaense, uma experiência que foi um sufoco para a Copa, mas uma experiência muito bem sucedida de um estádio. A gente vê também ali os prédios cercando, ele parece meio camuflado dentro da zona urbana, mas um estádio que tem funcionado de fato muito bem, apesar de estar bem encravado dentro de um quarteirão dessa zona central de Curitiba. Isso aqui é uma avenida muito importante, tem prédios muito altos aqui e ali ficou um pouco solto, mas junto de um corredor de transporte, que é o corredor de transporte mais importante de Curitiba. Pode passar. Salvador foi uma festa na Copa do Mundo, provavelmente pela localização da Fonte Nova, pode passar. A Fonte Nova fica a 1 km do Pelourinho. Em pesquisas realizadas com os turistas, Rio de Janeiro e Salvador foram disparadas as cidades que eles mais gostaram. Recife ficou em penúltimo lugar. E um dos motivos é exatamente pela localização. Eles falaram muito, o hotel distante do estádio, distante da FanFest. E a cidade escura também, foi outro motivo dado. Escura e com sensação de perigo. Era a sensação que eles tinham. E Salvador era uma festa, foi a palavra mais usada. Porque basicamente eles bebiam aqui e iam andando ao estádio. Pode passar. Fortaleza também mantiveram os 2 estádios, está funcionando bem. Vamos lá, pode passar. E aí a gente chega no Recife. Então, como é que é essa situação real? Vamos lá, pode passar mais uma. A gente tem... Pode clicar. Bom, se a gente comparar com todo esse levantamento que nós fizemos, a gente vai chegar à conclusão de que os 3 estádios do Recife estão muito bem localizados. Talvez seja uma das cidades com melhor localização de estádio. Pode dar mais um clique. Está lá o nosso terreno da Guabiraba. E mais um clique. O nosso terreno. E talvez vocês tenham observado que é o único estádio que a gente viu até agora que mesmo distante, como o do Corinthians, que também são 16 quilômetros, mas o Corinthians estava dentro da cidade e ele está no meio de uma mancha verde, completamente fora da cidade. Ele, na verdade, é um dos 3 únicos estádios no mundo construído cercado de verde. Um foi recentemente inaugurado, que é o do Peñarol, que está sendo muito polêmico, a torcida já pede para continuar jogando no Centenário. E tem um outro que é o da Universidade Católica do Chile, que fica no limite de Santiago, na verdade, no campus da universidade. Fora esses, ele é o único que está, de fato, fora da cidade. Pode passar. Eu sempre peço desculpas quando eu faço a apresentação e entro com um negócio desse no nosso Salão Nobre, mas eu tenho que mostrar porque é muito importante a gente entender como é que os nossos rivais estão se preparando para o futuro. Nós estamos aqui discutindo o futuro do clube, então a gente precisa ver isso. Esse é o projeto de um dos nossos rivais. Eles estão planejando ali um hotel com 300 unidades, 2 torres empresariais, um shopping center e essa arena,
que é uma arena para 45 mil pessoas. Eles têm também aí 5 quadras ou 6 quadras esportivas, estão mantendo o clube funcionando plenamente. Eles têm uma área para esportes menores, eles têm uma área interna para tênis, eles têm também um parque aquático, estão mantendo o parque aquático. Pode passar. Isso são perspectivas do projeto. Pode dar mais um clique aí. E isso aqui é uma imagem, são imagens do estádio, que é bom que se diga, é exatamente do tamanho da Arena Pernambuco, mas é melhor. É melhor, inclusive, porque foi feito para um cliente, foi feito para uma torcida, foi feito para um clube. Não foi feito simplesmente com um caderno de encargos da FIFA na mão. Então, ele é melhor, ele leva em consideração alguns aspectos interessantes, tem um número de camarotes bem razoável também. Pode passar. O nosso outro rival está preparando um projeto também, que pelo visto já não é mais esse, mas que envolve também um centro comercial e uma reforma grande no estádio. Né? Então, assim, esse é o cenário. 2 estádios praticamente novos, os 2 clubes jogando dentro da cidade. Pode passar. E aí eu queria chamar a atenção para isso aqui. Lamentavelmente, é bom a gente fazer essa comparação e a gente vê que por essa visão de clube que foi apresentada lá em 2013, a gente estaria jogando eternamente na Arena Pernambuco, um estádio que não é nosso. Aqui nos Aflitos teria um shopping e a gente teria o CT na Guabiraba. Esse era o futuro planejado para o Náutico. Do lado de cá, um dos nossos rivais, ele tem também um CT com 5 campos, apertadinho, mas tem 5 campos. E ali está planejado um estádio, melhor do que esse, um shopping, um centro esportivo grande, hotel, 2 torres empresariais. E muito dinheiro entrando todo mês. Mas acima de tudo, pode dar 2 cliques aí, por favor. Quando você constrói um shopping nesse lugar aqui, a gente vai ter um problema muito sério de perda de identidade. Identidade do clube com a cidade. E ali eles vão estar reforçando a identidade deles com a cidade. Isso é muito grave, muito mais grave do que simplesmente perder o patrimônio. Pode passar. Nós fizemos também essa previsão, alguns anos atrás, de que haveria uma queda na média de público do Náutico jogando na arena. E caso o nosso rival faça de fato aquele estádio, vai crescer. Isso é um efeito mundial que é observado normalmente quando você refaz o estádio como o Palmeiras fez, por exemplo, ou como o Internacional fez, você tem um acréscimo de cerca de 40% na média de público, às vezes chega até 70%. Né? Então, pode dar um clique aí. A nossa previsão era que se eles fizerem o estádio, eles vão ficar com a média de público de 23 a 27 mil, isso significa 60% da lotação do estádio novo, e a nossa previsão era que o Náutico ia ter uma queda, um decréscimo de público de 40%, ia chegar numa média de 8 mil. Nós erramos feio. Pode dar 2 cliques aí, um clique na verdade, por favor. A realidade é essa. O Náutico chegou a 4.500 ano passado e agora está com 3.400 e caindo. E com 10% de lotação do estádio, o que não é nada. Isso não influencia de forma alguma o resultado de uma partida. Pode passar. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, dentro de um futebol brasileiro com uma reformulação do calendário. O Brasileirão será no fim de semana, isso já está sendo discutido. O estadual vai virar pré-temporada. E Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e a do Nordeste fica no meio da semana. Só que aí tem um problema muito sério. Clubes como o Náutico, Atlético Paranaense, Bahia, né? A gente vê, por exemplo, Atlético Paranaense, Curitiba e Bahia, que foram campeões brasileiros, provavelmente não serão mais campeões brasileiros jogando pontos corridos. Né? Eles foram campeões brasileiros quando eles tinham ali uma fase eliminatória. Provavelmente a gente tem que se contentar, entre aspas, muito mais em ganhar uma Copa do Brasil, o Nordestão, ganhar uma Sul-Americana. Mas como é que a gente vai fazer isso se quando a gente joga lá na Arena Pernambuco, a gente joga com 1.500 pessoas, já chegamos a jogar com 700 pessoas. Pode dar um clique aí? Pode dar mais um clique? Estão ali algumas médias recentes,
públicos recentes da gente jogando. Esse aqui foi no sábado de sol e uma grande campanha para que o torcedor fosse prestigiar o time. Mas o normal está ali, ó, 1.500, 1.600, 3.000 pessoas. Pode passar. Mas o que era, então, esse náutico que a gente começa a falar hoje em dia, meio que saudosista, né? Pode passar. Esse náutico que a gente fala meio saudosista, ele tinha uma média de 12.800 torcedores por jogo. Nós fizemos um levantamento disso entre os anos de 2005 e 2014, jogo a jogo, campeonato por campeonato, dos 3 clubes. Foi meio trabalhoso, mas... Volta ali, por favor, só para mostrar uma coisa. Então, a gente estava aqui com 12.800, o Santa Cruz estava ali com 16.100 e o outro estava ali com 15.400. Pode passar. Isso aqui mostra as médias ano a ano. Pode dar um clique aí. Vai mostrar exatamente quando a gente estava jogando na primeira divisão. Pode dar outro clique. E só para a gente destacar que esse ano foi a ressaca de 2005. Esse ano foi uma ressaca de 3 anos seguidos na primeira divisão. E esse ano aqui foi quando nós fomos jogar na Arena Pernambuco. Os 3 anos com a menor média de jogo. É importante ressaltar também, muita gente assim, às vezes eu escuto uns comentários tipo, não, mas se botar um time bom, o povo vai. A gente não tinha time bom aqui. E a média estava ali em 12.800, né? Então, na verdade, o torcedor vinha para cá porque aqui era a casa do Náutico. E ele vinha de qualquer jeito, com time bom ou com time ruim. Pode passar. Esse era o Náutico que a gente conhecia, né? Um estádio que quando tinha esses 12.800 parecia cheio, porque é um estádio com 60% da capacidade, ele parece cheio, ele parece caldeirão. É interessante que o técnico que passou pelo Náutico recentemente destacou que quando ele era jogador que vinha jogar aqui, ele não usou a palavra medo, eu não me lembro o termo que ele usou, mas de certa maneira ele disse era outra coisa jogar nos aflitos, né? Então, vamos lá, pode passar. E é assim que a gente joga lá na Arena Pernambuco. Pode passar. E por que a Arena PE não funciona ou não funcionou? Pode passar. Bom, além de ter sido construído fora da malha urbana, que está concentrada aqui, Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, ela ainda foi construída longe dos 2 polos de desenvolvimento econômico do Estado. Pode passar? Depois que tinham escolhido o terreno, e isso nós acompanhamos na época, porque estávamos muito envolvidos com todo o processo, falaram de uma tal de Cidade da Copa. Entretanto, essa Cidade da Copa, que, por exemplo, previa aqui um hospital metropolitano, esse hospital já estava projetado e com terreno escolhido ali perto da Coab, onde de fato ele foi construído. Falavam também da construção de um campus avançado da UPE. A UPE nunca teve a ideia de construir um campus avançado aí, né? Então, na verdade, foi algo que foram montando literalmente para inglês ver, ou para suíço ver, né? Para justificar um estádio estranho, numa localização esquisita. Pode passar. A repercussão na imprensa nacional e internacional foi grande, só não foi grande na imprensa local. Pode passar? Na verdade, na imprensa local teve o Diário Pernambucano, que fez essa matériazinha, dizendo que o Náutico estava desistindo. Esse diário, para quem não conhece, ele é um diário satírico, é uma imprensa satírica. Foi a única que deu voz a essa questão. Pode passar. Um pouco mais de imprensa internacional falando disso, e isso também foi alvo em fórum de discussão, pode dar mais um clique, como o Skyscraper. Muito comentário, como é que se constrói um estádio tão fora da cidade. Mas na imprensa de Pernambuco não saía nada. Pode passar. Então, vamos lá. A gente tem um estádio para 46.000 espectadores a 22 quilômetros do centro, sem mobilidade por transporte coletivo, uma estação de metrô distante demais, ninguém pode ir andando da estação de metrô para o estádio,
sem linha regular de ônibus, uma estrada de rodagem subdimensionada para grandes eventos, localizado fora da malha urbana, logo sem nenhuma possibilidade de viabilidade econômica, de ser transformado numa arena multiuso, uma cidade da Copa que nunca existiu e que está também aí com a nossa torcida que parece que está deixando de existir. E quando eu falo isso, eu me preocupo muito, porque eu sou morador das Graças e na minha varanda, uma das curtições em dia de jogo do Náutico era ver a torcida passando, os grupos de torcedores do Náutico passando embaixo. Hoje em dia não tem ninguém. O Náutico está jogando, não tem buzina no meio da rua, não tem ninguém andando no meio da rua. Como é que você pode convencer um pequeno torcedor a torcer pelo Náutico, quando ele está vendo todos os outros torcedores passando embaixo, buzinando, acordando ele de madrugada, e o torcedor dele simplesmente é invisível? É isso que está acontecendo. Pode passar. E aí, quais são os cenários possíveis para o nosso futuro, né? Vamos lá. Nós temos 2 terrenos, nós temos o Aflitos, né? Essa localização incrível, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, pode passar. Mas não é o nosso único terreno, nós temos também a Guabiraba, que deve ser levado em consideração numa análise como essa, pode passar. Mas o estádio na Guabiraba, ele implica, de certa maneira, com 2 questões que são muito graves. Primeiro, o plano diretor na Guabiraba prevê a construção de 7 campos de futebol. Isso torna a Guabiraba um CT de grande porte. Médio porte seria um CT com 3, 4 campos. Tá? Bom, se a gente parte para um estádio na Guabiraba, a gente passa a ter 4 campos. Isso aqui é só para mostrar um plano de massas. A nossa sede está aqui, nós estamos aqui nesse momento, e essa massa construída corresponde mais ou menos à área construída que se pretende construir com esse shopping. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa. Pode passar. Aqui está o terreno da Guabiraba, campo 1, campo 2, 3, 4, futuros 2 campos. Aqui está o nosso hotel. Pode clicar. Eu apenas me lembro, na década de 70, do professor Elvio Polito, o primeiro arquiteto que fez estudo, plano diretor para cá, para essa área. Ele definiu isso aqui como área ideal para o estádio, que se eu não me engano era o estádio Capibaribe. Eu apenas confirmo isso aqui ao fazer esse estudo, mas um estádio para 30, 40 mil pessoas, a gente precisaria de uma esplanada muito grande aqui, de escoamento de público, e precisaria de uma área de estacionamento muito grande também. Pode passar? Essas são imagens muito preliminares, apenas para a gente ver o que é que aconteceria, tá? Se a gente fizesse. Então estão lá 4 campos em vez de 7, e um estádio localizado nessa área. Pode clicar, pode passar. Mas é importante a gente analisar também essa área da Guabiraba. Pode clicar. Está aí a BR-101, demarcada por essa linha vermelha. A gente percebe aqui nessa imagem de satélite a cidade de um lado e do outro lado essa grande mancha verde com alguns equipamentos aqui. Pode passar de novo. Isso aqui é uma reserva florestal. Essa área aqui é um manancial importante da cidade do Recife. O próximo aqui necessitaria, na verdade, aprovação, inclusive, de órgãos ambientais para se construir qualquer coisa. Pode clicar mais uma vez. E essa faixa aqui de 200 metros do lado da rodovia é uma área que hoje já está ocupada por galpões, é uma área que normalmente é ocupada por indústrias e galpões ao longo de uma rodovia desse porte. Isso significa, né, nosso CT está aqui, que a cidade, de fato, ela terá muita dificuldade em passar e cercar essa área. Ou seja, se a gente constrói um estádio aí, a gente estaria repetindo 2 vezes o mesmo equívoco, construindo um estádio no meio do mato. Pode passar. É importante considerar também a mobilidade na Guabiraba, pode passar. Quem anda pela Universidade Federal de Pernambuco, ali pela SUDEN, no Hospital das Clínicas, deve saber muito bem disso. Esse é o cenário diário, é uma das áreas mais engarrafadas da cidade, hoje em dia. Essas fotos todas foram tiradas, essas 2, na verdade, próximas do nosso CT. Essa aqui está mais próxima ali da Caxangá, pode passar. Já motivou, inclusive, charges nos jornais, pode passar. E aí, qual é a situação de transporte coletivo? Bom, nós estamos a 1 quilômetro do terminal integrado da Macaxeira, mas de fato não é recomendável uma pessoa descer no terminal integrado e ir a pé para o nosso estádio, principalmente num dia de semana à noite.
Pode passar. O governo do estado tem, de fato, uma linha de BRT planejada para a BR-101. O problema é que ela está com previsão para 2014 e nós estamos em 2016. E antes de chegar aí, ele precisa terminar a Conde da Boa Vista, a Caxangá, para aí sim ele configurar o leste-oeste. Depois ele tem que fazer toda a Agamenon em BRT, como de acordo com o planejamento, tá? Que é o corredor norte-sul. Depois, pelo planejamento, ele vai fazer a Avenida Norte, que é um VLT, é um bonde, na verdade. Até que, finalmente, ele vai fazer a primeira fase, que pega ali na frente da universidade, para finalmente chegar na frente do nosso terreno. 2025, 2030, talvez. Pode passar. Então, a gente fica, na verdade, com essas duas opções. A gente fecha um pouquinho a questão em torno da localização dos aflitos. É importante ressaltar que nós temos uma das melhores localizações para se construir um estádio. De todos que a gente analisou, todas as cidades que a gente analisou. É um lugar, de fato, adequado. Problema que 4 hectares, se a gente tivesse 6, seria perfeito. Mas dá para construir? Dá para construir. Dá para reformar o que tem aí? Dá para reformar também. Então, nós estamos trabalhando com esses dois cenários. Faz uns 4 anos que nós começamos a desenvolver um estudo para uma arena multiuso aqui nos aflitos. Com isso, nas duas opções aqui, a gente manteria o CT com 7 campos, a gente poderia ter um CT, de fato, de uma qualidade excelente. E o intuito, na verdade, dessa arena multiuso é que o Náutico, além de manter os jogos aqui, que ele também ganhe dinheiro com outros equipamentos que seriam paralelos ao funcionamento dessa arena. Mas nós não estamos aqui, na verdade, para mostrar esse projeto hoje, apenas para levantar algumas questões e mostrar alguns encaminhamentos para a modernização da atual Aflitos. Pode passar. Só continuando um pouquinho na questão da mobilidade, algumas pessoas podem perguntar, mas não é complicado uma arena para 30 mil pessoas nesse lugar? Bom, a princípio, aquele corredor norte-sul que eu falei, ele vai ter aquela informação do governo, 14.500 passageiros hora, isso é muito bom. Mas o sistema BRT, ele permite muito mais do que isso, ele permite até mesmo 30 mil passageiros hora. Tá? O corredor da Avenida Norte também está planejado para 10 mil, mas ele pode chegar também a 30 mil. Isso significa que, claramente, em uma hora, você poderia ter 30 mil pessoas chegando aqui facilmente, apenas de transporte público. Em 2006, quando a gente estava desenvolvendo o trabalho da Arena Recife Olinda, nós fizemos um questionário com a torcida do Náutico e descobrimos que 41% da torcida vinha a pé para jogos aqui nos aflitos, né? E naquela época não tinha o movimento cicloviário, cicloativista que a gente tem hoje na cidade. Pode passar. Então, a FIFA também determina, ela recomenda, na verdade ela não determina, ela recomenda que a estação de metrô, de BRT, de VLT fique a uma distância algo entre 500 metros e 1.500 metros do estádio. Bom, aqui vai ter, na Avenida Norte, vai ter uma estação do VLT a 460 metros de distância do nosso estádio. E aqui, na Avenida Agamenon Magalhães, a 860 metros, vai ter uma estação do BRT. Nós estamos perfeitamente localizados. E essa linha azul, sim, estamos também a 1,9 km do grande entroncamento que está se tornando o Derby, que é exatamente a confluência do Norte-Sul com o Leste-Oeste, a nossa estação da Sé. E aqui, na Rua do Futuro, já está, a gente teve informações ontem que já está em andamento projeto para licitar a ciclovia, que é uma luta antiga também na Rua do Futuro. Imagine que essa ciclovia, ela vai estar interligada, quando chegar depois da Jaqueira, ela vai estar interligada com aquela da estrada de encanamento. Ou seja, todo o pessoal Zona Norte pode vir para o nosso estádio de bicicleta também. Então isso está mudando muito, isso já justifica bastante essa nova situação da gente ter de volta um estádio aqui. Pode passar. Isso sem falar que lei seca faz com que as pessoas queiram fazer programas perto de casa. A Arena Pernambuco não é perto de casa, você não pode beber e voltar dirigindo. Programa de recuperação de calçadas, a revisão do plano diretor, que é muito importante que toda a sociedade esteja atenta. A gente vai ter a oportunidade de rediscutir essa cidade do ponto de vista urbanístico.
onde, na verdade, se espera que tenha um incentivo grande no transporte público e ciclismo, mas eu queria também destacar isso aqui, que é um novo conceito em debate, que nós estamos defendendo, que é a redução de vagas em grandes equipamentos, ou a redefinição de número máximo de vagas, ou seja, não existe mais aquela coisa do estádio de futebol com muitas vagas. Isso só faz fomentar mais engarrafamento, que a cidade ficar mais travada. Pode passar. Só para dar uns exemplos disso aí, pode passar? Londres, o prédio mais alto da Europa, da Shard, são 300 mil metros quadrados de área construída. A Prefeitura de Londres só aprovou esse projeto se ele não tivesse estacionamento. Ele tem 48 vagas para ambulância, corpo de bombeiros, cadeirantes também, pessoas com dificuldade de locomoção. Pode passar. O Tottenham, norte de Londres, vai reconstruir o estádio. Pode passar. Vai virar uma arena de 52 mil lugares. O estádio não vai ter estacionamento. Quem vai ter estacionamento são esses empresariais que estão aqui do lado, que fazem parte do complexo. O que a Prefeitura de Londres e o clube acertaram é que eles podem conversar com estacionamentos da região. Quem quiser ir de carro, insistir em ir de carro, pode parar num desses estacionamentos em dias de jogos. Pode passar. Mas para não ficar só em exemplos londrinos, esse é o Museu do Amanhã, Rio de Janeiro, recentemente inaugurado. Se vocês entrarem no site do museu, vocês vão descobrir que ele tem 0 vagas. Pode passar. Nenhuma vaga. Foi construído sem nenhum estacionamento. Ou seja, isso é uma tendência. E pode passar, mais uma. Para dar um exemplo, não só no Brasil, mas também pegando estádios de futebol, a Arena do Atlético Paranaense e o América Mineiro. Pode passar. São 884 vagas para 43 mil lugares. Também estacionamentos no entorno e aquele pedido para que as pessoas frequentem o estádio indo a pé ou usando transporte público ou de bicicleta. E aqui é a mesma coisa. Então, quer dizer, a gente não está inventando a roda, a gente está apenas seguindo novas questões que estão surgindo no urbanismo e que deveriam ser pensadas para ver se imediatamente. Pode passar. Mas o que é esse tal desse bairro dos Aflitos que motiva uma reunião como essa aqui? Vamos lá. A gente está numa área próxima do centro, com infraestrutura incrível, das melhores da cidade, padrão de renda da população alto, áreas verdes também. Pode passar. Esse mapa aqui mostra padrões de densidade. A gente descobre que nós estamos numa das áreas mais densamente ocupadas da cidade. Pode passar. Pode passar? E esse outro mapa aqui mostra padrão de renda. Quanto mais escuro, mais rico. Bom, então nós estamos numa área que é uma das áreas mais densas e uma das áreas mais ricas. Rapaz, esse terreno aqui é incrível. Qualquer investidor realmente teria interesse nesse terreno, de fato. Mas a gente tem que pensar no interesse do Clube Náutico Capibaribe. Vamos lá, pode passar. Pode passar, isso é só um pouquinho mais do mesmo. Isso aqui é só um levantamento que mostra equipamentos de educação e cultura, equipamentos de lazer e esportes, equipamentos comerciais. Então a gente vê que é uma área incrivelmente bem servida e que possibilita um estudo de viabilidade econômica e um estudo de mercado que pode apontar perfeitamente o que é que nós podemos ter nesse clube, além de um estádio de futebol. Pode passar. Pode passar, isso é só um raio de 1 quilômetro, mostrando. Então vamos lá, como eu falei anteriormente, a gente tinha de fato, nós temos esse estudo em andamento. Seria uma arena multiuso para 30 mil torcedores, com outros equipamentos para gerar renda para o clube, mas mantendo o novo clube esportivo. No nosso entendimento, o Náutico não pode deixar de ser um clube esportivo. Não pode deixar de ter piscina, não pode deixar de ter quadras. Enquanto nós falamos aqui, aquela quadra está ali, ó, a bola subindo, tem crianças jogando, tem gente nadando. Então o Náutico também tem esse papel de ser um clube que pode atender aos anseios da sociedade, principalmente de quem mora na zona norte do Recife. É isso que nós estamos defendendo. Pode passar. Isso aqui é só para mostrar que o CT permaneceria com 7 campos, seria de fato um CT de grande porte. Pode passar.
E aí vai aparecer uma imagem que já foi inclusive divulgada, que é esse projeto que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo. Tem camarotes, enfim, tem vários elementos agregados e seria construído aqui. Mas isso é um projeto que, de fato, a gente está trabalhando há 4 ou 5 anos, mas é também um projeto que desde o ano passado arrefeceu em função da crise política que o país está vivendo, teve repercussões e ele está congelado, podemos dizer assim. Então, pode passar, nós vamos para o terceiro cenário, que mantém aqueles 7 campos lá no CT, mas visa uma reforma de modernização do atual Aflitos, para cerca de que tem 20 mil torcedores. A gente manteria esse clube esportivo até a situação do país melhorar e a gente poder retomar esse projeto maior. Então, na verdade, o que a gente está visando aqui é uma reforma de custo mais baixo, mas no sentido de permitir a gente voltar. Pode passar, a gente está terminando agora. Para isso, nós desenvolvemos esse estudo de viabilidade técnica, funcional espacial, pode passar, onde a gente prevê reforma dos vestiários, áreas de apoio, área de imprensa, para modernizar no sentido de atender novos parâmetros que estão surgindo. O ideal também a gente pretende aqui garantir melhor padrão de segurança nos acessos e também ter banheiros e bares compatíveis com o padrão contemporâneo das novas arenas esportivas. O que é que a gente fez? Para a gente garantir isso aqui e desenvolver esse estudo, a gente foi lá mais uma vez nas recomendações da FIFA. Isso aqui são leis que eu não vou ficar lendo aqui, mas são diversas leis do Ministério dos Esportes e também do Corpo de Bombeiros que definem parâmetros para arenas esportivas. E também aproveitamos alguns estudos de caso que nós já tínhamos em torno da Arena PE, do Estádio do Castelão, da Arena das Dunas, do Palmeiras e do Estádio do Porto. Então a gente tirou ali uma média de como funcionam banheiros e bares para poder tentar aplicar aqui e ver como é que a coisa funciona. Pode passar. Então, nós chegamos a esse estudo, um estudo de habilidade técnica. O que está aqui destacado nessa cor são novos banheiros. Só para situar vocês, o parque aquático está ali, as quadras estão aqui, nós estamos aqui, nesse quadradinho, isso aqui é a sede administrativa. Então, vestiário dos visitantes, isso aqui fica a central fechada de televisão, delegacia, ambulatório. Esse laranja são os bares, a gente teria um bar aqui, outro lá, aqui uma praça de alimentação e outro aqui. Aquela área é uma área que a gente está incorporando da antiga lavanderia, que fica por trás do parque aquático, no sentido de ampliar toda aquela área. A gente está reformando aqui nessa proposta também os nossos vestiários, deixando ele compatível hoje em dia com o que se espera realmente, uma área de manutenção lá. E teria também uma reformulação grande aqui nesse setor. Pode passar. Assim, cada setinha dessa representa 3.000 ou 3.500 pessoas. Essa azulzinha aqui é da torcida visitante. A gente teria uma nova configuração aqui de muro separando as duas torcidas. Por aqui entram cerca de 7 ou 8 mil pessoas. Aqui 7 ou 8 mil. Ali entram as pessoas que vão para as cadeiras. Ok? Pode passar. E sim, e é importante ressaltar também que nós verificamos os cálculos e a gente tem aí uma saída de público dentro dessa configuração em 10 minutos. A FIFA, para estádios de Copa do Mundo, pede 8 minutos. Corpo de Bombeiros pede 12 minutos. A gente está em torno de 10 minutos, está um parâmetro bom, até porque a gente não pretende que esse estádio seja um padrão 5 estrelas. Essas 3 áreas destacadas agora em vermelho seriam 3 praças de alimentação. Muito importante nessa área, a gente tem uma área de praça de alimentação, porque isso aqui é justamente a arquibancada que em dias de jogos diurnos recebe o sol na cara, então as pessoas poderiam ficar nessa área ampla aqui embaixo da arquibancada, na sombra. Pode passar. Só ampliando um pouquinho, a gente colocaria também escadas de acesso para ampliar essas rotas de fuga, banheiro, 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 banheiro e 4 lanchonetes. Pode clicar. Isso é o aspecto do estádio hoje, o mato subindo, pode clicar. Isso seria a solução que a gente poderia ter. Então, aqui está a escada que dá acesso ao meio da arquibancada, o banheiro aqui atrás, essa parte cinza, aqui 4 lanchonetes, aqui a outra escada que dá acesso àquele setor. Então isso é uma vista justamente desse setor aqui. Isso aqui é uma marquise com as catracas eletrônicas lá também, para o controle de acesso. Pode passar. Só para a gente lembrar um pouquinho como é hoje. Pode passar.
O outro lado, então só explicando aqui a gente tem o vestiário que seria novo nesse primeiro momento. Aqui o auditório novo de entrevista, então o jogador entra aqui para dar entrevista, ou então ele sai por aqui, que funcionaria como zona mista, que é aquela área de entrevista em pé, que o jogador vai dar. Vestiário do juiz pode vir para cá, antidoping, sala da federação. A gente mantém aquele vestiário original, caso a federação pretenda, ele de todo jeito seria um vestiário alternativo. Pode passar, a gente vai ver agora uma imagem desse setor. Ah não, desculpa, isso aqui é a rota de acesso dos jogadores e juízes entre quadra e a piscina, que a gente criaria. Pode passar. Isso aqui é a nossa entrada principal. Pode passar. É o aspecto com o qual ela poderia ficar se a gente substitui, cria novos banheiros, a gente cria bares aqui nesse setor também. Pode passar. Vamos lá, mais uma. Então, só para a gente comparar um pouquinho, esse Aflitos reformado, o que está em azul está melhor do que o parâmetro da FIFA ou do que nesses estádios. Na verdade, aqui ele está dentro de um padrão razoável de banheiros e bares comparado com esses estádios aqui. A gente precisaria aquele lá, o vestiário dos árbitros e o antidoping está aquém do que a FIFA pede, um pouco abaixo. Os nossos vestiários e do visitante estão bem maiores. E aqui, a imprensa, a gente teria também um novo auditório, nova zona mista e reformar e rever a estrutura e a elétrica das cabines que existem hoje em dia. E a parte aqui de televisão, de apoio, de controle, também está. Eliminar, é importante dizer que estudos de arquitetura, para cada etapa que a gente faz, esses valores vão sendo revistos, porque eles vão sendo detalhados. Isso aqui é um valor global que foi levantado pelas tabelas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, somando um BDI mais de 20%. Esses dados já foram repassados, no caso Paulo Saurugo e Roberto Andrade passaram, então a recuperação do gramado foi orçado com aquele valor. Se a gente substituir o gramado inteiro, a gente vai para aquele outro valor ali, 2.750.000. Essa fase aqui seria no sentido, de fato, de dar maior conforto e segurança para os torcedores, bares, banheiros, pisos externos, escadas, né? Está orçada com esse valor aproximado aí de 2.250.000. E a terceira etapa, né, no caso, seria essa fase aqui, vestiário dos árbitros, apoio, antidoping, enfim, toda aquela parte técnica. Bom, isso aqui é possível fazer tudo, é possível fazer apenas fase 1 e 2, é possível, até mesmo se não tiver dinheiro, fazer a fase 1, recuperar o gramado e pequenas reformas apenas para deixar o estádio funcionando do jeito que ele está. Pode passar? Esse valor não inclui esse sistema de televisão interno, sonorização, cadeiras novas, alambrado, revisão elétrica, mas é verdade também que esse valor aqui ele tem um impacto bem menor do que a própria obra física e da hidráulica que a gente pretende fazer. Pode passar. Viabilidade financeira. O que é que nós estamos imaginando inicialmente? Nós temos 2.100 cadeiras. É possível ampliar com a concordância dos sócios que utilizam essa área, a gente eliminar, por exemplo, essa grade e a gente descer as cadeiras até lá. Com isso, a gente poderia passar a ter 3.900 cadeiras. Se a gente multiplica isso aí por um valor X, a gente vai, de fato, levantar um bom recurso para essa reforma. Esse valor, inclusive, pode incluir ou não, né, direito de acesso a todos os jogos. E o alambrado, a intenção seria também substituir por algo parecido com isso aí, que é aquela divisão em vidro, etc. Bom, só para concluir mesmo, pode passar. A gente tem também a possibilidade de conseguir um patrocínio tipo name rights, quando você bota o nome do empreendimento com o nome da empresa. A própria Taipava Chevrolet Hall são exemplos disso. Tem também o consumer right, quando a fábrica de cerveja e refrigerante ela paga adiantado para a obra pelo direito de comercializar apenas os produtos dela. Isso a gente consegue também levantar bons recursos. E tem, é claro, espaços, placas de publicidade dentro do equipamento, não aquelas que são usadas de fato para o televisionamento, né, para a empresa que televisiona, mas que podem ser utilizadas e podem levantar recursos também. Bom, e tem também toda sorte de ideias que podem surgir desse fórum aqui que nós estamos. Pode passar?
E é isso. Obrigado.